Boa noite a todos e a todas. Deixa o pessoal ir entrando. Antes de mais nada, boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, gostaria de verificar como é que está o sistema audiovisual, se o vídeo está ok, se o áudio também está ok, para que a gente consiga tirar o máximo proveito desse encontro que para mim está sendo tá sendo bem importante, está sendo muito importante, bem como para a Miranda Sá. Inicialmente, gostaria de me apresentar. Eu sou o Antônio Cunha, eu sou biólogo, engenheiro ambiental e mestre em ecologia e biomonitoramento e atuo no setor técnico da Miranda Sá. Antes de mais nada, agradeço pela Miranda Sá ter oportunizado esse espaço tão importante para a gente compartilhar experiências, conhecimentos, ali entrelaçando conhecimento teórico ao prático nesse momento tão crítico para a sociedade, tanto na vertente na pandemia, bem como também na divulgação de conhecimento relevante para a nossa própria atuação e para a nossa saúde mental, vamos dizer assim. Antes de mais nada, a Miranda Sá é uma consultoria e assessoria técnica que já atua no ramo há mais ou menos uns 8 a 10 anos e ela tem inicialmente três vertentes. Inicialmente não, ela está consolidada sobre três vertentes principais: meio ambiente, higiene ocupacional e segurança do trabalho. Ela consolidou toda a sua atuação por meio dos cursos técnicos, da execução e da promoção de cursos técnicos voltados para ambas as áreas. Neste novo normal, é muito importante que a gente trate de alguns temas que são muito relevantes, que se estão tramitando no Congresso, entre outros, e estão sendo tão debatidos continuamente, e eu acho que a gente precisa realmente debater eles com certo crivo e com especialistas que garantam uma certa fidelidade das informações que estão sendo passadas. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar porque essa live está acontecendo hoje. A Miranda Sá está promovendo lives na terça-feira voltadas à área da segurança e da higiene ocupacional. E na quinta-feira eu tenho o prazer de estar conduzindo umas lives de meio ambiente que estão voltadas à temática da atuação do consultor ambiental no licenciamento ambiental propriamente dito. Não só licenciamento, né? Existem diversas áreas que a gente pode atuar, não somente no licenciamento. Entretanto, hoje a live é exatamente sobre critérios práticos no licenciamento de empreendimentos de médio e grande porte. Não menos importante, vamos dizer assim, eu tenho um prazer pessoal assim de convidar o Leno Sol. Ele é o diretor da Ambiente Sustentável, ele é engenheiro sanitarista, uma empresa célebre no cenário estadual e nacional de consultoria e assessoria técnica que também conduzem e promovem diversos cursos, enfim, cursos fantásticos, por sinal. O Leno é engenheiro sanitarista ambiental. O currículo é grande, pessoal. Desculpa por tomar o tempo de vocês nessa questão, mas é muito importante a gente dar dessa importante caracterização dessa pessoa tão importante para mim. Urbanista, engenheiro de segurança do trabalho e especialista em avaliação de impactos ambientais e nada melhor do que recuperação de áreas degradadas. Como o Gabriel bem disse, a Ambiente Sustentável sempre foi e sempre será uma referência em muitas questões ambientais. Ele já está presente, vou convidá-lo para ver se eu esqueci de algo. Eu com o meu cafezinho. Boa noite a todos. Grande Leno. Tudo bem?
Tudo bem, sim. O apresentei corretamente? Faltou alguma coisa? Tá tudo certo, apresentou muito bem as quatro formações principais e é um prazer Ma- participar dessa live e compartilhar conhecimento com todos os presentes. Que maravilha. Faça uma breve apresentação do ambiente sustentável, enfim, da sua atuação, quantos anos você já atua na área. Se apresente um pouquinho mais, por favor. Muito boa noite a todos, me chamo Lennon Sol de Souza Marques, sou engenheiro sanitarista e ambiental formado pela Universidade Federal da Bahia, sou urbanista formado pela Universidade do Estado da Bahia, possuo especialização em avaliação de impactos ambientais e recuperação de áreas degradadas pela Universidade de Salvador e possuo também a formação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá. Hoje eu sou responsável técnico pela empresa Ambiente Sustentável, Assessoria e Treinamento Limitada, bem como pela empresa Grupo Sandes Marques e a empresa Ecodome. Hoje vou estar compartilhando conhecimento com vocês sobre o licenciamento ambiental com foco em empreendimentos de médio e grande porte. Maravilha. Tão importante, eu acho que para a gente iniciar a discussão, pretérito, é um conhecimento prévio, vamos dizer assim, a gente tratar sobre o próprio licenciamento, é dizer o que é o licenciamento, e principalmente o que é o licenciamento propriamente dito de médio e empreendimentos de médio e grande porte, o que é esse porte que todo mundo diz, além disso, as pessoas ainda confundem muito, como a gente bem conversou, licenciamento, o processo propriamente dito, e a licença ambiental, né? Todo o protocolo, tudo aquilo. Não faz um breve apanhado do que é esse processo e o que é a licença propriamente dita. Pois não, Antônio. Permita-me apresentar um pouco melhor o ambiente sustentável Hum, e iniciar respondendo sua pergunta e sem indo direto ao dúvida, sem dúvida. foco do tema. A Ambiente Sustentável é uma empresa de assessoria, de treinamento, de capacitação, de consultoria em todo e qualquer assunto ligado a licenciamento ambiental, que é o nosso carro-chefe. Nosso carro forte é este. Mas também atuamos em outras vertentes, como a área de urbanismo, a área de saneamento, a área de sustentabilidade e outras áreas afins, como a de segurança do trabalho. Eu costumo dizer que a temática ambiental ela é transversal a várias áreas, né? Então, você atuando na área de licenciamento ambiental, você acaba enveredando também em outras áreas de atuação e sendo até um profissional generalista e não somente de maneira específica, o que faz com que seu leque de atuação amplie. Então, hoje nós prestamos assessoria para diversas empresas privadas, também empresas mistas, empresas públicas menos, mas prestamos também. E possuímos já aí 10 anos de estrada e graças a Deus com todos os projetos que nos vieram a, a poder participar e representar o cliente, obtendo com êxito, levando sempre a qualidade, a excelência e Uhum. prezando pela parte técnica junto a todos os órgãos que foi tramitado. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais da história, bem como o nosso leque de atuação, basta acessar o nosso site ambientesustentável.com.br ou mandar um e-mail para contato@ambientesustentável.com.br. Pessoal, respondendo aí a pergunta inicial de Antônio, acho que cabe aqui explicar para vocês um pouco do macro até chegar no foco da live de hoje. O licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? Eu vou abrir aqui o trecho do livro da doutora Lúcia Cardoso, que traz alguns parágrafos que eu acho que são brilhantes, de maneira sucinta, Sem e dúvida. explicar o que é o procedimento e o que é o ato. O ato é o que a gente quer obter, que é a licença. E o procedimento é como se chegar até ela. Segundo a doutora Lúcia Cardoso, ex-diretora-geral do órgão estadual de meio ambiente do Estado, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual a administração pública, por intermédio do órgão ambiental competente, analisa propostas apresentadas para o empreendimento e o legitima, considerando as disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua interdependência com o meio ambiente, emitindo assim a respectiva licença. Licenciar uma atividade significa avaliar os processos tecnológicos em conjunto com os parâmetros ambientais e socioeconômicos, fixando as medidas de controle, levando em conta os objetivos, critérios e normas
para a conservação, defesa e melhoria do ambiente, e especialmente as diretrizes de planejamento e ordenamento territorial do município, Estado ou União. Então, o licenciamento ele é um procedimento ao qual o empreendedor ingressa junto ao órgão competente para obter, por fim, o ato autorizativo, que é a licença ambiental. Existe um fluxo que pode se pensar desde a etapa de planejamento do empreendimento, preenchimento de todos os documentos necessários, formulários, requerimentos, elaboração dos estudos técnicos, estamos falando dos estudos ambientais, e formação do processo. A formação do processo é quando a gente dá entrada no órgão ambiental competente, no qual ele vai ser encaminhado para o setor responsável, vai ser feita toda a análise técnica de maneira bem criteriosa, e se for tudo aprovado, que é o que sempre nós profissionais da área desejamos, será emitido por fim a licença ambiental. Mas, se durante o fluxo houver a necessidade de alguma notificação, também conhecida como consulta, convite, aí depende do órgão ambiental. A própria complementação de informações, né, caso elas tenham sido omissas, enfim, omitidas ou, enfim, mal esclarecidas. Isso, exatamente. Aí é solicitado informações complementares para que se possa dar continuidade à análise e haver a conclusão da análise do processo, que vai culminar na emissão da licença. E o que é a licença ambiental? O procedimento é esse fluxo que a gente falou de maneira bem sucinta, mas a licença ambiental é, na verdade, o ato qual é concedido a estabelecimentos ou empreendimentos para se ter a regularidade ambiental do seu empreendimento. No país, a gente tem órgão ambiental a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. No passado, já houve casos em que um determinado empreendimento recebia mais de uma licença ambiental, de uma esfera diferente. Após o processo de descentralização da gestão ambiental, também pelo marco legal da Lei Complementar 140, a LC 140, como é conhecida, isso não é mais possível. Hoje, a licença ambiental é emitida somente por um órgão ambiental competente. E aí, no caso da Bahia, o órgão ambiental é o INEMA, Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, feito todo pela plataforma do CEIA, o Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos. Então, hoje é tudo online, tudo feito via upload das informações. Isso deu muita agilidade, celeridade, melhorou o processo junto ao órgão. E a maioria dos municípios, acho que todos no estado, ainda são em meio físico. É aquela questão de você ir até lá e apresentar no balcão, apresentar todos os documentos e estudos, o verdadeiro dossiê, né, como a gente fala. Exatamente. E municípios, às vezes, bem desenvolvidos, ainda estão atrasados nesse sentido, né? A gente tem, claro, ainda o próprio município de Salvador, que ainda necessita fazer todo esse protocolo junto claramente à CEDU. Mas pode continuar. Sim. Eu ia trazer também mais um trecho do livro aqui, que é Claro. referência a todo o país, que fala para a gente o seguinte: na licença ambiental são estabelecidas todas as condições, restrições, as medidas de controle ambiental que são chamadas condicionantes. Então, além de ter a sua validade, toda licença ambiental tem as suas condicionantes ambientais, que obviamente deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar, operar as suas atividades, considerando, claro, o potencial de poluição das mesmas, né? Então, o ato autorizativo da licença ambiental não significa que a gestão ambiental se encerre ali. Muito pelo contrário. Ela é contínua, perene, enquanto tempo durar o empreendimento, até porque as etapas posteriores do licenciamento, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho melhor sobre isso, elas precedem de que a etapa anterior esteja tudo de acordo, esteja tudo legal, esteja tudo conforme. E, claro, no momento de renovar uma licença ambiental, é preciso também que se esteja todas as condicionantes da licença ambiental vigentes sendo atendidas. Exato, eu sempre faço uma analogia com a abertura do processo, vamos dizer assim. Você, lógico, abre o requerimento junto ao SEI, a gente vai restringir aqui a abertura no SEI, que particularmente, vamos dizer assim,
generalizado em território nacional, não no CEIA, mas em outros municípios, outras plataformas, que é a boneca russa. Você tira uma dali, abre um leque absurdo de outras possibilidades e outras requisições que são tão importantes, PBA, enfim, durante todo o processo assim, de obtenção da licença de operação. Sim, perfeito. E como funciona um pouco melhor, né? Já que a gente vai focar aqui em licenciamento de empreendimentos de médio e grande porte, né, no estado da Bahia, mas como funciona um pouco melhor? De antemão, todo e qualquer empreendedor que precise, necessite, queira licenciar ambientalmente a sua atividade, ele precisa checar a legislação ambiental. E a legislação ambiental é dinâmica, eu costumo falar isso, ela não é estática, ou seja, ela está em processo constante de aperfeiçoamento, de Exato. melhorias, de otimização das normatizações pertinentes. Daí a necessidade de estar sempre se atualizando, buscar sempre a atualização da legislação mais recente. Então, o primeiro procedimento é você fazer o enquadramento da atividade. Então, eu vou licenciar, por exemplo, um matadouro. Aí eu preciso ver qual é o potencial de poluidor dele, que vai estar na legislação, mas existe o caráter específico para a atividade, que para matadouro eu imagino que seja a quantidade de animais que venham a Exato. ser abatidos por dia. Eu vou licenciar um hospital. Você tem também o potencial poluidor dele, mas você tem a especificidade da atividade, que aí no enquadramento eu imagino que seja o número de leitos. Né? Você vai licenciar um condomínio, a especificidade deve ser a área de abrangência, quantos hectares, né, ou quantas unidades residenciais, aí a gente chega na legislação. Mas só para dizer que no passado você tinha um enquadramento diferente, os empreendimentos eles eram classificados como micro, pequeno, médio, grande e excepcional porte. Com o tempo, a legislação evoluiu e viu que o limiar de 5 portes não era Era, interessante. Era melhor você reduzir isso para três segmentos. Então, hoje o porte ele é em pequeno, médio e grande porte. Mas aí e veio a figura do potencial poluidor, que tem a ver com o risco ambiental, tem a ver com a tipologia da atividade, tem a ver com os impactos ambientais que a atividade vem a gerar, tem a e ver com essas, o nível de consumo de efluente ou de matéria-prima, assim como geração de efluentes e resíduos sólidos. E aí você tem hoje um cruzamento para você fazer o enquadramento, que é o porte e o potencial poluidor. E aí você consegue enquadrar o empreendimento nas classes que variam de 1 a 6. Pois não, você ia exato. perguntar alguma coisa? Não, claro, você explanou muito bem essa questão. É uma linha muito tênue, né, entre essa categorização, o que gera uma provável insegurança jurídica. Olhe, se você tem uma capacidade instalada e a gente trabalha muito, dialoga muito com o empreendedor, junto principalmente a esse porte, junto capacidade instalada, enfim, número de animais. Se ele passar de um, eu vou ser penalizado por passar um nível, enfim. Então, esse diálogo junto ao empreendedor e junto ao órgão é muito importante de ser feito para que não gere essa insegurança ou que se sobreponha ao próprio pressuposto legal dos órgãos ambientais da tutela do meio ambiente. Perfeita a sua colocação. E você me fez lembrar até situações específicas que estão fora da legislação, como, por exemplo, um determinado cliente que venha a necessitar de um processo de licenciamento ambiental para obter a sua devida regularidade ambiental, mas a sua atividade ainda não esteja disciplinada, discriminada na legislação ambiental atual. Bem, como proceder dessa forma, né? Exato. Inclusive, puxando um pouquinho da sardinha, me permita aqui, a Claro, claro. Ambiental possui um produto que é especializado até nessa área, que se chama-se Planejamento Estratégico para o Licenciamento Ambiental, no qual a gente vai fazer todo o planejamento antes, de fato, do licenciamento iniciar, reduzindo custos, reduzindo prazo, tendo uma série de vantagens para o empreendedor. E para aquela atividade que, porventura, não esteja disciplinada, não esteja enquadrada na legislação Exato. ambiental do Estado, funciona muito bem, porque inclusive tem a etapa de se aproximar junto ao órgão ambiental competente, se Exato. aproximar junto à coordenação específica. Então, no INEMA você tem várias coordenações. Se for um empreendimento industrial, a gente vai tentar lidar diretamente com os profissionais da COIND. Né? Se for uma atividade de mineração, a gente vai tentar lidar diretamente com as pessoas da COMIN, que é a coordenação de Sim, indústria, coordenação de mineração, e aí exato. você vai, entre várias outras, para que a gente obtenha, inclusive, chancelado junto ao órgão ambiental competente, a absoluta certeza de qual enquadramento a atividade vai se dar, para que você possa ter o rito a ser seguido, dando um grau de segurança, um grau de satisfação
ao empreendedor, já se prevendo, né, quais são as etapas, estudos, valores, tempo, entre vários outros parâmetros durante o processo de licenciamento ambiental. Eu acho que ficou muito claro. Eu acho que uma das coisas que mais me preocupa no que tange ao enquadramento dos empreendimentos é que algumas pessoas ainda acham que as normas jurídicas só são para os advogados. A gente ainda vê essa. Ah, mas eu não vou tratar de direito aqui, eu não vou tratar de legislação ambiental, eu vou tratar Sim, da verdade. temática mais técnica, de bicho, de planta, enfim. Eu quero saber somente disso, mas está muito além disso o processo, o desenrolar do procedimento de licenciamento. O que me preocupa também o Gabriel, a gente sempre fica discutindo essa questão, é que as pessoas ainda acham, condicionam que o enquadramento se torna trivial. Ah, como é que faz o enquadramento? Vai na resolução CEPRAM e faz. A gente já ouviu. Ah, então faça. A gente dá um exemplo esdrúxulo lá, ele licencia. Aí não olha cláusulas específicas. Ah, se ultrapassar a APA estadual, o que é que acontece? Se ultrapassar município, questões peculiares do processo de enquadramento e as pessoas se perdem. E é uma questão que eu gostaria de debater com você. Para você, quais são os principais riscos de você enquadrar um empreendimento de forma inadequada? Muitas vezes pelo próprio zelo com a dinâmica do processo, do planejamento, você deixou bem claro, da reunião com o próprio órgão, enfim. Quais são os principais riscos que você vê nesse enquadramento errado, vamos dizer assim? Muito legal esse seu questionamento, até para esclarecer para os demais aí, presentes da nossa live, porque a resposta, inclusive, do que você perguntou, vai nos ajudar a entender o que é médio, o que é grande, ou o que é pequeno porte, né? Exato. Então vamos lá. Antes de responder, só para deixar isso claro para o pessoal. Dentro da legislação ambiental do Estado, quando você cruza o potencial poluidor de uma determinada atividade com o porte dessa atividade, você obtém uma classe. Essa classe ela varia de 1 a 6. A classe 1 e 2 são considerados empreendimentos de pequeno porte, além do porte em si, né, mas pequeno porte assim, na sua complexidade. Tanto que esses são objetos de um licenciamento em etapa única, que vai culminar na obtenção da licença unificada, que é a antiga licença simplificada chamada no Estado. Eu gostei muito mais do termo mais atual, porque denota que não é simples, muito pelo contrário, apesar Exatamente. de ser uma classe 1 ou 2, existe aí um nível de critério muito rígido a ser seguido, mas com o critério técnico sendo mantido, aí se torna fácil, né? Fácil nesse sentido. Então, os empreendimentos menores, né, na sua complexidade, eles são enquadrados em pequeno porte e potencial poluidor é baixo, eles conseguem obter, digamos assim, a classe 1 e 2. Quando você começa a partir da classe 3 até a classe 6, que é a classe máxima, aí sim a gente já começa a falar do que a gente poderia estar chamando aí, já que usamos esse título lá na live, né, de empreendimentos de médio e de grande porte. Por quê? Porque aí o licenciamento ambiental para a classe 3 a 6 é necessário 3 etapas distintas. A licença prévia, que vai licenciar a localização, né, no contexto local, bem como no contexto regional da atividade, do empreendimento. A licença de instalação, que seria, digamos assim, uma fase 2, que permite que aí sim possa ser construído, possa ser edificado, possa se ter as intervenções civis para viabilizar a edificação do empreendimento, e a terceira etapa, que é a licença de operação, que aí sim é necessário ela para se startar, para se operar a atividade. Então, eu concentraria, assim, conversar com vocês um pouco mais profundo e também responder a pergunta que o Antônio colocou sobre os riscos de enquadramento errado, dando esse foco para médio e grande porte. Então observe, se um empreendimento que deveria ser classificado como classe 3, mas por um erro ele é enquadrado como classe 2, de uma assessoria prévia, né, que por descuido técnico fez isso, o empreendedor ele vai ter mais custo do que pensava, porque as taxas de análise dos órgãos variam, ele vai ter um trabalho técnico maior do que foi dimensionado inicialmente, haja vista que a partir da classe 3 você já tem 3 fases de obtenção
de licenças, né? O licenciamento ambiental como um todo, ele vai ser necessário a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Além do fator custo, além do fator tempo, tem o fator trabalho mesmo, o levantamento de dados primários, secundários, a Sem dúvida. composição dos estudos são maiores, né? E se você for lá para frente também, para a classe 6, que é a classe que é exigida o EIA-RIMA, todo mundo conhece essa sigla, né? Quem milita na área Sim, ambiental, que é o estudo de sem impacto dúvida. ambiental e o relatório de impacto ambiental, que ele só é exigido para a classe 6. Então, o empreendimento que seria a classe 4 ou 5, se por descuido do profissional que esteja prestando assessoria, ele erra e enquadra como classe 6, vão ser previstos custos muito maiores, aí já é a situação até inversa que a gente estava falando, né, do que os necessários. Então, um EIA-RIMA, por exemplo, ele pode variar aí da ordem de 200, 300, podendo ir até 2, 3, 4 milhões, depende. Você tem aí estudos sazonais que só podem ser realizados em determinados períodos do ano, ou solstício, ou equinócio, ou primavera, verão, outono, Sim, inverno, que demandam muito tempo, né? Você tem empreendimentos da área aquática, né, de oceanos, ou empreendimentos em mananciais, né, recursos hídricos de maneira geral, hidrelétricas, entre outros empreendimentos, que denotam muito custo, porque além da parte continental, né, fauna e flora e toda a socioeconomia estudada, você tem a parte também dos recursos oceânico. hídricos, né, oceânicos, se for um porto, por exemplo, ou um Exato. empreendimento offshore. Então, assim, agora respondendo com ainda mais propriedade a sua pergunta, o enquadramento da atividade, ele é de suma importância no processo de licenciamento ambiental como um todo, porque é ele que vai definir o fluxo do procedimento, do licenciamento ambiental necessário para aquela determinada atividade. Então, o risco de você enquadrar de maneira errada é muito ruim para o empreendedor, assim como é ruim também para o órgão ambiental. Imagina você formar um processo no órgão quando na verdade deveria ser feito de uma outra forma. Isso vai gerar uma confusão, vai gerar um erro, vai demandar tempo, o órgão vai pedir para você corrigir, então gera um retrabalho, né, até um custo que não se deseja. Graças a É, Deus, com a evolução da legislação ambiental, tem se tornado cada vez mais precisa. Isso é importante ser dito a todos os participantes aí. Estamos com mais de 30 pessoas ao vivo aí, mas é importante de falar isso porque com a evolução da legislação ambiental, até a quantidade de atividades cada vez sendo incorporadas na legislação, você hoje consegue abranger praticamente todo o leque de atividades que possam vir a ser licenciadas. Leno, cabe ressaltar também que é legítimo o órgão alterar sua classe sem discriminar, vamos dizer assim, a sua própria capacidade instalada ou o seu critério de enquadramento, né? Claro, a gente tem que estabelecer, lógico, o mesmo potencial poluidor. Então as pessoas, mas o órgão mudou minha classe de 1, de 2 para 3, mas está no mesmo potencial poluidor, e isso está bem estabelecido na resolução CEPRAM. Isso deve ficar bem claro que cuidado, quando você vê que o próprio órgão alterou, lógico, existem diversas, aí você pode levar para o campo jurídico, você pode debater isso, contra-argumentar junto ao órgão e elevar esse conhecimento, elevar essa Foi, foi, possibilidade. É interessante você ter trazido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, né? A gente falar um pouquinho, já que o tema é pertinente também citar sobre ele, porque a resolução CEPRAM é que disciplina impacto local. Então, os municípios eles passaram a ter a capacidade de licenciar ambientalmente aqueles que atenderam os critérios, né? E aí eu posso falar rapidamente quais são os critérios: ter legislação Claro. ambiental municipal, né? Ter tanto a lei quanto o seu regulamento, ter estrutura no município para que se faça o licenciamento. O que é a estrutura? Tem um setor de meio ambiente, ou uma secretaria específica, que é melhor ainda. Você tem Capacidade técnica, né? um corpo técnico multidisciplinar, né? Pelo menos 3, 4 ou 5 multidisciplinares para que você tenha a composição, a soma das expertises de cada um. Ter um conselho municipal de meio ambiente, ter a estrutura também ferramental, equipamentos, maquinários, enfim, para que se dê uma condição de trabalho propícia a se fazer uma boa gestão ambiental. Então, aqueles municípios que possuem essa estrutura, eles podem solicitar ao CEPRAM a obtenção da competência, que eles obtêm nível 1, nível 2 e nível 3. Quanto mais estruturado nessa linha de raciocínio que a gente conversou agora, maior a competência deles. Então, hoje, quem disciplina
a competência de impacto local é o CEPRAM. Então, os municípios, aqueles que estão aptos a licenciar, para se fazer o enquadramento da atividade, verificada a resolução do CEPRAM, que é muito similar, viu, João? Se a gente pensar no Estado, a gente tem a Política Estadual de Meio Ambiente, né, e Proteção à Biodiversidade, estamos falando da Bahia, tem o seu regulamento, o Decreto 14.024 e suas devidas alterações, e ele traz lá o anexo 1, né, o mais atual, a última alteração, se não me engano foi de 2018, no qual você tem um leque imenso de tipologias de atividades divididas por grupos, né, grupos afins. E aí, essa similaridade que eu quero falar, se o profissional verificar no município o enquadramento da atividade pela resolução do CEPRAM, e se ele fosse pensar se o licenciamento fosse pelo Estado, é muito semelhante. Por quê? Porque a legislação ela tem que estar casada, ela tem que estar integrada, né? Não engessada, mas integrada no sentido das esferas também conversarem sobre o assunto. Então, graças a Deus, cada vez mais tem se tornado menos propício a um erro, como você colocou, a questão do risco, porque a própria legislação hoje permite que o profissional técnico habilitado, seja ele da área de meio ambiente ou não, também áreas afins, possa checar a legislação, checar o potencial poluidor, verificar o porte que ele está enquadrado e obter a sua classe para saber como vai se dar o seu fluxo de licenciamento. Classe 1 e 2 é objeto de licença única, estamos falando no Estado, e a partir de classe 3 em diante, aí a gente tem as 3 etapas de licenciamento ambiental. Licença prévia, licencia-se a localização, e aí após sair a licença prévia, você tem as condições ambientais que têm que ser seguidas, têm que ser atendidas, têm que ser cumpridas, e aí você pode ingressar posterior com a solicitação da licença de instalação, para que permita ser construído, edificado o seu empreendimento, e logo depois a licença de operação, para que você possa iniciar as suas atividades e também cumprir ao longo do tempo de desenvolvimento de sua atividade as condições ambientais, para quando você precisar renovar, está bem redondo aí a sua gestão ambiental dentro do empreendimento. Leno, conduzindo, seguindo esse mesmo pensamento, né? Voltando um pouco também à questão da linha tênue entre determinadas categorias, um exemplo que eu sempre dou relacionado a essa temática é o licenciamento de linha de transmissão. Lá na própria resolução fica lá bem claro quais são os critérios estabelecidos caso essa linha de transmissão venha a requisitar um EIA, um estudo de impacto ambiental de classe 6, que são, se você suprimir 60% da vegetação na faixa de servidão, se houver intervenção em alguma comunidade tradicional, enfim. Só que a gente chega muitas vezes a questões como, deu 59,5% de cobertura, e como um dos pressupostos básicos da nossa análise técnica, vamos dizer assim, a sobreposição de camadas, layout, terreno, cobertura, dentre outras coisas, restrições, que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Então, qual é o papel do consultor, pela sua experiência, enfim, da Ambiente Sustentável, qual é o papel do empreendedor, ou do consultor, em demonstrar ao empreendedor os riscos, o ônus e o bônus de você subir um pouquinho mais, subir um pouquinho menos, enfim. Eu costumo muito falar o seguinte: não é que não pode, e sim como se pode. Uhum. O que quer dizer isso? Um determinado empreendimento, ele pode vir realmente a não poder ser instalado no local. Mas se for feita todas as adequações necessárias, todos os respeitos ambientais, sociais e econômicos, pode ser que a história mude. Então, é muito importante que a viabilidade de implementação do empreendimento passe pela análise também de você verificar como este empreendimento pode, sim, ser instalado numa determinada região, numa determinada localização. Desculpa te interromper, e eu acho que um dos grandes papéis nosso, eu acho que o principal papel do consultor é viabilizá-lo. Eu sempre falo isso. As pessoas antigamente visualizavam ou concebiam o licenciamento como um entrave de você operar, e hoje eu já verifico uma evolução
desse sentido próprio, sabe, dos empreendedores? Já destina uma parcela do seu orçamento, visto toda a dinâmica do licenciamento ambiental? Não é um entrave, eu acho que o papel nosso é viabilizá-lo, sobre, lógico, garantindo o zelo pelos interesses sociais, econômicos e ambientais de ambas as partes, de multiparcelas, vamos dizer assim. Sim, e acrescentando o que você falou, eu queria aproveitar aqui para deixar registrado e desmistificar o que algumas pessoas pensam, que o órgão ambiental não quer que o empreendimento se instale. Muito pelo Exato. contrário, pessoal. É muito querido pelo órgão ambiental a chegada de empreendimento, porque gera emprego, gera renda, gera um fluxo, né, de comunicação, de trabalho, de relação, de interação entre pessoas de uma determinada Bens e região. Agora, serviços, claro, enfim, bem e serviço, a economia gira, né, Antônio? exato. A economia gira. É, mas claro que isso atendendo a critérios técnicos para se tentar mitigar, minimizar, diminuir ou até compensar os impactos ambientais negativos e potencializar, maximizar, fazer com que o que seja bom torne-se ainda melhor. Aí estamos falando dos impactos ambientais positivos. Então, é de suma vontade, né, dos profissionais da área de meio ambiente e áreas afins viabilizar a implantação do empreendimento, bem como dos órgãos ambientais. Então, aquela imagem que se tinha no passado de que o órgão ambiental só quer colocar problema, que está querendo cobrar e tal, cada vez mais isso tem sido Exatamente. enxergado por uma outra ótica, e sim uma ótica técnica, uma ótica que permita o empreendimento, como ele pode ser implantado Exa- daquela determinada região, na É, localização. muito bem explanado essa questão, né, Leno? E eu sempre associo essa questão do próprio órgão. Não vamos tratar aqui de, enfim, recurso humano em alguns órgãos, da própria rotatividade dos técnicos, toda hora passa de mão em mão, enfim, não é essa a temática a ser debatida aqui. Mas o que eu sempre avalio em alguns estudos, a gente tem a consulta pública do CEIA e, logicamente, a gente baixa para ver quais são as inovações que as pessoas estão concebendo junto aos seus estudos. Então, visto esse pressuposto da tutela do meio ambiente pelo órgão ambiental, e aí sim a sua imposição, a sua imposição de condicionantes ambientais, de condições para ele via ser licenciado, via operar, tem algumas condicionantes que são bem gravosas, né? A gente já conversou, já teve uma tratativa sobre isso, a gente conversou isso com o mestre Alexander, enfim, foi Uhum. grande importante isso. Mas eu também associo essa condição do próprio órgão à defasagem de muitos estudos, não deixasse claro certas coisas, e aí, para entender melhor outras coisas, ela insere condicionantes. Então, tentando responder duas perguntas. Primeiro, Tá. como você está avaliando o critério técnico que vem sendo aplicado no desenvolvimento de estudos ambientais e na garantia da veracidade das informações? Para quem não sabe, isso é legitimado na política, na lei de crimes ambientais, é um dos principais crimes, é você omitir ou mentir, na verdade, Uhum. informações ambientais propriamente ditas, ao passo que em que momento a gente deve pedir uma revisão de condicionantes? Olha, esse assunto de condições ambientais é bem pertinente ao nosso tema, porque todo e qualquer empreendimento que venha a ser licenciado, ele vai ser exigido sim o cumprimento de condicionantes. E é interessante também pensar que quanto mais complexo, né, quanto mais impactante, quanto mais a magnitude do empreendimento que venha a se instalar, maior deve ser o nível de critérios, né, o estabelecimento de medidas para se garantir uma boa operação de empreendimento, mas obviamente também um respeito à parte ambiental e todas as áreas afins correlacionadas. Então eu quero dizer para vocês que quanto maior o porte de determinado empreendimento, é de se saber que ele tende a ter uma quantidade de condicionantes maiores e também o rigor passa a ser um pouco maior também, pelo próprio controle da gestão ambiental. Quanto à questão da revisão de condicionantes, eu já tive situações inusitadas. A gente já licenciou um empreendimento marmoaria e ele não usa óleo no seu processo, né? Mas tinha lá
Construir a caixa separadora, De água e água óleo. e óleo. Talvez um Ctrl-C, Ctrl-V da época, o técnico não se atentou a isso, mas foi bem simples. A gente oficializou, né, mediante um documento, a informação e apresentou a devida justificativa e o profissional corrigiu para caixa separadora água e areia. Foi um exemplo bem simples para ficar bem claro assim para quem nos assiste nesse momento que pode sim haver erros, equívocos. Gente, ninguém é perfeito. Tanto nós profissionais da área podemos errar e a gente tem que ter humildade em reconhecer o erro e isso serve até para que a gente não erre mais ou pelo menos tenda a errar menos, né? Tanto dos Exato. profissionais do órgão ambiental. Recentemente foi publicada a licença ambiental de um cliente nosso que o número da licença estava XX. O que aconteceu? Na hora da certidão, ele descreveu as condicionantes, tudo direitinho e tal, tudo bonitinho, enfim, a licença em si estava ótima, mas o número estava XX. Porque deve ter um padrão dentro do órgão e fica XX para ir aumentando Exato. a cada licença que vai sendo emitida. Mesma coisa, oficializamos mediante um documento, um ofício mesmo, e foi no outro dia já saiu a certidão idêntica, somente com o número 035/2020. Então, assim, para deixar claro a todos que nos acompanham neste momento, as condições ambientais, elas são estabelecidas pelos analistas do processo, pelo órgão ambiental como um todo. Para determinados empreendimentos que são similares, que são da mesma área de atuação, né, empreendimentos iguais, estou falando com seu processo, sua produção, enfim, nunca vai ser idêntico com a outra, porque tem sempre as particularidades, né, a localização, entre vários outros aspectos que diferenciam dos outros. Mas empreendimentos enquadrados na mesma classe e também na mesma atividade, né, mesmo porte, mesmo potencial, eles tendem a ter condicionantes semelhantes e algumas até idênticas. Né? Desculpa, caiu aqui. Nada. Deixa eu botar de novo. Que eu estou usando Pronto. uma ventosa. Ficou legal aí, né? Então, Ficou só ótimo. para completar o raciocínio, quando houver, seja por um erro técnico ou seja por uma análise de talvez demasia do que foi solicitado, isso é importante também. O empreendedor ele tem total direito de solicitar a revisão da condicionante ambiental. E essa vai ser analisada de maneira técnica, estabelecidos critérios de análise e com as devidas justificativas, se for deferido ou indeferido a solicitação, para que seja retirada da sua licença ambiental ou seja adequada. A gente tem um cliente no polo de Camaçari que, apesar de ser uma indústria, ele não produz, ele não gera efluentes industriais. Só para ilustrar mais um caso para vocês. Sim. Mas na licença ambiental tem uma condicionante que fala sobre como ele deve proceder fazendo o armazenamento e posterior destino adequado dos efluentes industriais. Então a gente ingressou junto, apesar de ser no polo, né, estamos falando polo logístico, o licenciamento Sim. foi enquadrado pela CEPRAM pelo município e pela SEDUR, no caso de Camaçari, e a gente ingressou com um processo de pedido de revisão de condicionantes, no qual a gente apresentou todo o fluxo de geração de resíduos e efluentes, para comprovar que não há, nessa empresa específica, a geração de efluentes nem resíduos industriais. E está sendo analisado e logo deve ser emitida a nova licença com esse ajuste. Então, sim, ocorrem, não é comum, mas ocorrem falhas, ou ocorrem demasias, ou ocorrem equívocos, e o processo é relativamente simples. Basta você fazer a sua manifestação com a devida justificativa, com os devidos argumentos, com as devidas evidências de que aquela determinada condicionante, como foi escrita, não cabe na referida licença, e essa vai ser analisada pelo órgão ambiental. E mesmo que seja indeferida, o órgão vai se pronunciar o porquê, diante de atendimento ao princípio da transparência e publicidade da informação. Exatamente, e como você bem disse, né, as condicionantes têm que estar associadas aos seus impactos. Então não se Correto. vale de você do nada elocubrar, ó. Não. E Não é aí, uma caixinha pronta, né? Não é uma caixinha pronta. Você pode exato. ter até algumas coisas que você já sabe que vai ser pedido, mas depende da particularidade de cada empreendimento,
correlacionado com seus impactos ambientais a serem gerados pela atividade, sejam eles positivos ou negativos. Exato. Lennon, eu gostaria que você comentasse brevemente sobre quando a gente recebe o layout do empreendimento, né, a indicação dessas restrições ambientais e você, como urbanista, propriamente urbanista, as leis, as leis do setor urbano, né, leis urbanísticas, vamos dizer Uhum. assim. Então, que restringem você concretar você comprou um terreno de 1.000 metros quadrados, você concreta 1.000 metros quadrados por inteiro. Enfim, não existe isso. Uhum. Comenta um pouco sobre o que são essas restrições ambientais. Enfim, não dá para separar muito ambientais e urbanísticas, né? Mas tenta explanar um pouquinho sobre essas restrições. Tá bom, com o maior prazer. Queria até te pedir, João, por favor, eu não estou acompanhando tudo que as pessoas estão falando. Se tiver alguma pergunta importante aí, você poder compilar Claro, para poder responder, tá? É, claro. eu chamei João, sem querer? Não sei se Foi, foi foi auto falha. chamado. Tudo Antônio, bem, sem desculpa. problema. Desculpa, Antônio. Desculpa, auto falha. Falei uma coisa pensando na outra. Fique, Esses dias fique eu fui tranquilo. abrir a porta do armário aqui e acabei abrindo o frigobar. Ocorre, quem não já passou por isso? Ocorre, Peço desculpas, Antônio. exatamente. Desculpa. Nada, gente, fique tranquilo. Então, pessoal, é muito importante, isso que foi colocado para o Antônio, porque é, a variação urbanística, ela tem muito a ver com a parte ambiental, obviamente, caminham juntos de mão dadas o tempo todo, e ela precede uma análise para se ter ou não a viabilidade ambiental de implementação de um determinado projeto. Então, um empreendedor que venha com um pacote fechado, uma planta, como o Antônio colocou, né, um layout do seu empreendimento e quer se instalar em um determinado terreno, sem ele ter feito a consulta aos índices urbanísticos, né, quanto de área permeável pode ter, quanto de área impermeável pode ter, qual é o limite que eu tenho que dar do meu vizinho lateral, frontal, Exato. traseiro, né, que são os recuos, né, O atestado, enfim, enfim. sim, quantos níveis de pavimento eu posso subir, que tem a ver com a questão do gabarito, ou até a minha atividade. Né? A gente sabe que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano dos municípios contém um instrumento de gestão urbana e ambiental também, que é o zoneamento. Né? Então, uma determinada Exato. atividade que queira se instalar em um local no qual a operação dele não é permitida ali, ele não pode se instalar. Então, esse pacote fechado, ele não casa com o licenciamento ambiental. Por quê? Porque, obviamente, todo e qualquer tipo de atividade ou empreendimento que vinha a querer se instalar em uma determinada região, é necessário se estudar, dentro do contexto urbanístico e ambiental, o que é permitido, aquela história de não é que não pode, mas sim como se pode, né? E aí, quais são os parâmetros mais comuns? Né? Primeiro, você tem que se fazer uma análise de restrições ambientais. O que é isso? É você verificar dentro daquela opção de terreno, ou opções, às vezes o cliente vem com opções locacionais, né, opções de onde ele pode instalar a atividade dele. Você verificar quais são as restrições, ou seja, eu tenho uma área de preservação permanente, que é a APP, meu empreendimento está dentro de uma APA, que é a área de proteção ambiental, e a gente tem que ver o plano de manejo da APA, o que é permitido, o que não é. A tipologia da minha atividade condiz com o zoneamento, o tamanho do que eu vou ter que construir verticalmente falando, ele é permitido, né, pela questão de sombra, pela questão de ventilação, entre outros fatores, o gabarito naquela região é permitida, o que eu vou ter que suprimir de área, né, eu posso suprimir tudo o que eu desejo? Não, depende. Né, aí você tem as reservas legais, por exemplo, para empreendimentos a serem localizados em áreas rurais, e aí a gente tem de 20 a podendo até 30 ou mais percentuais que tem que ser preservados, depende do bioma. As questões dos Exato. índices ambientais que eu falei, né, recuo frontal, recuo lateral, recuo traseiro, para se permitir um acesso, ventilação, entre várias outras questões. O fato também de você utilizar materiais que possam ter algum comprometimento na região também é um fator interessante, porque existe uma tendência, graças a Deus, de cada vez mais, inclusive empresas, inclusive indústrias, estarem utilizando insumos e matérias-primas que são menos agressivas, que foram originadas causando menos impactos ambientais. Então, isso também valoriza positivamente o empreendimento, né? Agrega no selo
do selo verde. Então existe um leque, eu falei alguns aqui, mas existe um leque de fatores, de parâmetros urbanísticos e ambientais que devem ser analisados para se identificar se diante da alternativa ao qual a localização do empreendedor deseja para implantar a sua atividade, se é possível ela vir ser instalada ali ou não, ou se é possível mediante ajuste do projeto. Exato. Ficou muito claro, eu acho que todo mundo, com certeza, professores me falavam, né, quando ninguém tem dúvidas, ou ficou muito claro, ou ninguém entende nada. Eu acho que ficou muito claro, ficou bem claro e ficou muito rico as informações, né? Como o Instagram tem um horário britânico, vamos dizer assim, quando dá 60 Nossa, minutos... eu nem vi o tempo passar, já está quase 1 hora aí, eu nem vi passar. Exatamente, ela fecha e desliga toda a live. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer imensamente por essa oportunidade que você está nos concedendo. Pessoalmente, também é uma grande honra estar discutindo um tema que eu gosto tanto com uma das empresas mais renomadas a nível nacional e internacional. Então, fico muito lisonjeado nesse sentido. Existiam diversas outras perguntas para a gente tratar aqui, uma questão que eu estou me dedicando dos últimos tempos para cá, a questão do impacto cumulativo em determinadas regiões, que tem uma certa sensibilidade, que ao passo que tem um alto potencial de geração de energia, vamos dizer, com um grande exemplo, mas eu queria que você desse uma dica para quem quer ingressar na área, quem quer entrar na área, enfim, fala um pouquinho para o pessoal que quer ingressar na área do licenciamento. Temos quantos minutos aí, João? Falta um minuto. Um minuto. Então não vou passar um vídeo, mas a gente deixa o vídeo que eu vou passar aqui no seu Instagram para que as pessoas falem. Gente, então agradecer a todos que participaram, muito obrigado. Minha esposa, meu filho, minha mãe está assistindo aí, um beijinho para eles, que nem show da Xuxa aqui. e agradecer enormemente a Miranda Sá e os nossos parceiros que viabilizaram esse encontro e a vocês que estão totalmente disponíveis para outros momentos, com muito prazer e carinho. O que eu desejo a todos é continuem sempre estudando. Aquilo que eu iniciei falando das minhas formações, graças a Deus, isso ampliou meu leque de atuação. Então façam treinamentos, façam capacitações, façam cursos, façam graduação, se puderem complementar com outras, porque isso amplia os horizontes e permite que você seja um profissional cada vez mais capacitado para atuar em várias áreas. Uma das coisas boas do licenciamento ambiental é que você conhece muitas atividades e você passa a entender um pouco de cada uma delas. Isso torna você um profissional generalista, lhe dando mais opções no mercado de trabalho. Exatamente, que maravilha, que honra. Eu acho que foi a melhor finalização de live possível. Leno, queria novamente te agradecer e mando um abraço para toda a sua família, mando um abraço para todos os técnicos da Ambiente Sustentável. Fico novamente lisonjeado por ter essa oportunidade e vamos fazer outra live. Vamos falar só de impacto cumulativo da próxima vez. Vamos falar de impacto cumulativo, de avaliação de impacto integrado. A avaliação ela tem que ser sistêmica, né? Não pode ser somente pontual. Agradeço novamente a você, João, a todos os telespectadores da nossa live aí. Muito obrigado. Maravilha. Saudação, Leno. Um abraço a todos, uma boa noite. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Estou à disposição. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.